Hoje nós vamos, daqui a alguns instantes, receber algumas pessoas à nossa família. Amém, queridos? Isso é bênção. Vamos receber aqueles que foram batizadas nessa manhã, hoje cedo. Foi um tempo muito gostoso, foi um tempo muito bom ali, louvando a Deus, em alegria, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Foi isso que Jesus nos mandou fazer. E quando nós fazemos isso, querido, como nós falamos hoje cedo, simboliza, sinaliza que a igreja está viva, quer cumprir a missão. E essa é a nossa missão, querido, não é outra. Não é outra. A nossa missão é ganhar gente, trazê-las para o convívio da família, da fé, batizá-las e ensiná-las a guardar todas as coisas, para que elas possam crescer na fé e se multiplicar em novas vidas também. Amém, queridos? Isso é bênção. Nós vamos receber essas pessoas aqui que estão fazendo parte da nossa família. Nós vamos recebê-las com muita alegria. E esse é um tempo de reflexão para nós também. Quando nós falamos de números, nós temos dois problemas. O primeiro deles é a numerofobia. Não sei quantos já ouviram falar. A numerofobia é a fobia, o medo dos números. E existe de fato esse medo. Às vezes quando a gente fala de números, do crescimento da igreja, a igreja que precisa crescer, fruto de qualidade, uma igreja que tem qualidade, ela necessariamente vai ter quantidade, porque qualidade gera quantidade. Então, uma igreja que cresce, muitas vezes nós falamos sobre crescimento, e existe um temor, um medo de tocar nesse assunto. Não devemos, para que crescer tanto? Aí perde a qualidade, aí perde o propósito, perde a comunhão, e existe um medo. Então, esse é um extremo, nós devemos sair desse extremo. E existe a numerolatria, não sei quantos já ouviram esse outro termo, numerolatria. São aqueles que idolatram os números. Então, o número acaba virando um ídolo. Isso, na nossa geração, é muito comum, especialmente entre pastores e líderes. Uma das primeiras perguntas que rolam numa conversa pastoral é: quantos membros tem a sua igreja? Quantas pessoas vocês batizaram lá esse ano? E esses números acabam maquiando alguns problemas que existem na igreja. Porque também, somente número não quer dizer muita coisa. Ajuntamento, multidão, não quer dizer muita coisa. Tem um pastor que eu gosto, ele fala o seguinte: se multidão fosse sinônimo de presença de Deus, unção de Deus, mover de Deus, um show do Luan Santana era avivamento. Porque tem multidão ali, as pessoas vão, elas saem dali satisfeitas, saem dali querendo comprar um DVD, querendo comprar um CD, porque elas têm uma necessidade, e nesse show a necessidade delas foi suprida. E muitas vezes uma multidão está na igreja em busca de suprir uma necessidade. Então o nosso relacionamento com Deus e com a igreja, ela se pauta apenas na necessidade, ao ponto que quando a minha necessidade é superada, é atingida, eu logo não preciso vir mais na igreja. Quando eu tenho uma necessidade, aí eu volto para a igreja. E a gente gera uma igreja voltada para o hedonismo, para a satisfação humana, do corpo, do êxtase. Então, se a igreja não me oferece algo que eu preciso, eu procuro outra. Esse é o mercado religioso que nós estamos hoje envolvidos. Mas esses são os dois extremos, queridos. A numerolatria, a idolatração, a idolatria dos números, e a numerofobia, a gente tem medo dos números. Eu penso que é equilibrado, maduro, nós pensarmos ficar no meio disso, amém, queridos? Nós não queremos inchar a igreja de gente simplesmente para ter uma multidão aqui dentro. Jesus, ele sempre quando tinha uma multidão, ele já dava na lata para ver se já dispersava alguns que estavam ali só por causa do gás. Ele falava assim: vocês querem me seguir mesmo? Vocês estão a fim de tomar a sua cruz? Vocês estão mesmo a fim de seguir um que não tem nem onde reclinar a cabeça? Vocês estão a fim de chatear pai, mãe,
por minha causa, de serem perseguidos por minha causa. Aí alguns falam, nossa Senhor, essa palavra é dura demais para nós. Aí Jesus, então vaza. E muitos vazavam. E aí ele voltava para o discípulo, vocês querem ir embora também? Está pesado demais para vocês? Aí os discípulos, para onde nós iríamos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Saíram bem, né? Ainda puxaram um saco ali. Mas, queridos, nós precisamos meditar, por que nós estamos aqui? Será que o que te trouxe aqui é só uma necessidade? É só você quer suprir uma necessidade sua? Uma bênção? Uma cura? Queridos, Ele pode te dar todas essas coisas. Nós cantamos, Teu reino vem. Venha a sua vontade sobre mim, Senhor. Venha a sua vontade sobre a minha família. Mas é um pouco invertida as coisas. Nós não estamos aqui para receber uma bênção. Não viemos aqui para receber uma cura. Nós estamos aqui porque nós já recebemos a cura. Nós já estamos enxertados na videira verdadeira, naquele que pode todas as coisas, no Deus do impossível. Amém, querido? Nós não estamos aqui para sermos salvos. Nós estamos aqui porque nós já fomos salvos. Fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E tudo que nós fazemos a partir disso é para a glória do Senhor. É porque eu entendi a graça e a misericórdia de Deus. Nós falamos isso hoje cedo. Às vezes, muitas pessoas se sentem despreparadas para o batismo e dizem, não estou preparado ainda. Mas a pessoa já se decidiu por Jesus, ela está na caminhada cristã, está completando a carreira da fé. Mas ela não se sente preparada. Por quê? Porque a igreja ainda coloca o peso do mérito. A pessoa ainda acha que é o esforço dela que vai produzir uma satisfação de Deus para aceitá-la. Então ele pensa, ou ela pensa, eu preciso estar mais firme para me batizar, por exemplo, e me decidir para Cristo. Ou seja, a fé dessa pessoa está na graça de Deus ou no esforço pessoal dela? Às vezes está no esforço pessoal, e Jesus está dizendo, querido, é graça. O nosso texto que nós lemos no começo do culto, lá em Efésios, capítulo 2, ele começa falando sobre a graça. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou, nos plantou, nos enxertou na videira, no reino do Filho do seu amor. Você era pecador, Ele fez isso por você, não tem mérito nisso. Porque se tivesse, queridos, nós todos estaríamos perdidos nessa. Não tinha esperança para mim e para você. Mas é por causa da graça que você é aceito, que você é amado, regenerado, salvo e habilitado para ter uma vida feliz, uma vida cheia de satisfação, uma vida abundante em Jesus. Nós colocamos aqui os pedidos de oração e, querido, se eu abrisse mais aqui, estavam falando de pedido de oração até agora, na verdade. Nós temos lutas, temos tribulações. Jesus falou, no mundo vocês vão ter perrengue mesmo, gente, vão ter tribulação, mas tem de bom ânimo. Completa essa carreira ali. Para no caminho, não. Vai até o final e completa. Você vai receber de mim o galardão. Completa essa carreira. É difícil, não é fácil. Mas a grande notícia para mim e para você é que a sua carreira não está pautada e alicerçada no seu esforço pessoal. Está alicerçada na graça de Deus. E é quando nós falamos, Deus, agora vem, que eu me rendo. Sabe assim, quando nós erguemos as mãos, quando um bandido vem, um policial vem, eu me rendo. Se ele já levanta as mãos, você não tem o que fazer, você está dizendo, eu não tenho mais para onde ir. Deus, eu não tenho mais para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu estou cansado com meus próprios esforços tentar produzir salvação. Eu estou cansado dos meus próprios esforços tentar ter uma vida santa. Eu estou cansado dos meus próprios esforços querer ser melhor, querer ler a Bíblia, querer vir na igreja, porque o meu próprio esforço me deixa cansado e deixa a vida cristã chata. Não é verdade, irmãos? Não é tão chato quando a vida cristã vira simplesmente uma obrigação. Você precisa vir na igreja por uma obrigação. Tem coisa mais chata que isso, irmão? Não, tem que ir na igreja, senão o pastor vai pegar no meu pé, vai puxar minha orelha. Irmãos, é ruim isso. Não é isso que Deus quer para nós.
A vida cristã, isso tem que ser natural para nós. A gente cantou aqui agora, é bonito isso. Seu reino vem, seu reino vem. Se nós cremos nisso, se você crê nisso, querido, o reino de Deus é prioridade para você. Vir na igreja é natural, você ama isso, você ama estar com seus irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você não vem triste, meu Deus do céu, esse homem fala 1 hora. E eu tenho que ficar aqui ouvindo esse homem. E aí você desiste, você fica em casa. E aí algumas situações acontecem e você fica, não vem. Irmão, que o Espírito Santo, a graça de Deus, produza isso na sua vida em nome de Jesus. Porque aí a vida cristã, querido, fica alegre, é feliz, você vai obedecer com alegria no seu coração, porque você sabe que é o Espírito Santo que está guiando você, que está fortalecendo você, e não é fruto do seu esforço humano. É fruto da graça de Deus. É fruto da fé que é produzida em nós por Ele mesmo. Olha que coisa interessante, irmãos. A vida cristã é fruto de uma experiência pessoal com Cristo, onde quando você se entrega, Ele toma teu coração, Ele toma a sua vida, e como o apóstolo Paulo fala, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé, pelo Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É a palavra de Deus. Já não sou eu mais quem vivo. Eu sou uma nova criatura, nós falamos isso hoje cedo também. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Passou tudo, passou o estresse, passou a depressão, passou aquela preocupação de não saber o que fazer, de não ter que caminhar, de qual caminho escolher. Passou isso. Agora eu sou guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito não sabe para onde vai, nem para onde vem. Ele me guia e eu vou. Eu sou nascido do Espírito. Eu nasci da água e do Espírito. Irmãos, essa é a grande alegria da vida cristã. E quando eu olho para esse texto que nós lemos aqui agora, de Atos, no capítulo 11, é onde a igreja primitiva estava experimentando exatamente isso. Porque Jesus, no ministério dele, quando ele começa a ensinar os discípulos, ele escolhe os 12 e começa a ensiná-los, a discipulá-los. É interessante, porque eles querem ter uma vida com Jesus, resultado dos seus próprios esforços. Pedro, por exemplo, quer andar sobre as águas, ele vai e falha, e cai. E todo o tempo eles achando que eles próprios podem produzir uma vida cristã, uma performance religiosa que agradaria a Jesus. E aí Pedro diz para Jesus, Jesus, eu vou para onde o Senhor for, eu nunca vou te abandonar, o Senhor pode contar comigo, eu nunca vou te negar. Aí Jesus, é mesmo? Hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes, só hoje. E dito e feito, passou aquele momento, ele nega 3 vezes. Mas irmãos, depois que Jesus sobe aos céus, ele dá uma palavra para os discípulos. Ele fala assim, eu vou deixar para vocês o Paráclitos, o Espírito Santo. Eu vou deixar com vocês o Consolador. Eu vou deixar com vocês aquele que enche o coração e habilita vocês a desenvolverem uma vida cristã. Atos 1:8, vocês sabem esse texto. O que diz lá, queridos? Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ele está falando, eu vou colocar sobre vocês o Espírito Santo, e é esse Espírito que vai fazer com que a igreja cresça, porque não é resultado do esforço humano, é resultado da ação sobrenatural do Espírito Santo. Às vezes você vai falar assim, se eu preciso ser mais alegre, eu preciso ser mais bondoso, eu preciso ser mais manso, e você tenta produzir essas coisas em você. Dura quanto tempo, irmão? Dura 1 semana, 2 semanas, é assim? Passou um tempinho, você já está irritado de novo, gritando com todo mundo, ansiosa, já não sabe o que vai fazer. Por quê, irmão? Porque a vida cristã não é resultado do esforço humano, é resultado do Espírito Santo, é fruto do Espírito. Nasce a partir de uma experiência pessoal. Então já não é mais uma necessidade que me faz me relacionar com Cristo. É uma paixão, é um amor, é uma relação pessoal com o próprio Deus, que mortifica o meu eu
e acionam o meu espírito para crer e caminhar. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva, irmãos. E a igreja primitiva é um grande exemplo para nós. O que nós vamos falar aqui nessa noite é olhar para a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja que Jesus deixou, e ver como eles cresceram, como eles amavam tanto o Evangelho, que fez com que essa palavra de Jesus chegasse aqui 2000 anos depois para mim e para você. O que movia o coração desses homens? O livro de Atos é um grande exemplo para nós. Se você ainda não leu esse livro, eu te incentivo a ler. Atos 1,8 já começa assim, olha, vocês vão receber poder, e eles recebem no capítulo 2 o Espírito Santo, é o Pentecostes. Pedro já não é mais aquele medroso que negava Jesus, agora ele é um homem cheio do Espírito Santo, começa a pregar, naquele mesmo dia 3.000 se convertem a Jesus, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja vamos lá, pessoal, no Atos capítulo 2, olha só o que acontece, que coisa tremenda, a partir do verso 42, do 41, ele vai falar que 3.000 se convertem, 3.000 aceitam a Cristo, e são batizados. Aí depois do 42 ele fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que ninguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa igreja que Jesus fechou, uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja unida, uma igreja que tinha tudo em comum, que amava esse Deus. E o resultado disso, qual era? Gente, números, a igreja crescia. Dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Porque é natural, irmãos, quando nós experimentamos esse poder de Deus, algo muda na nossa vida. E o que muda? A gente conquista algo que falta no mundo, que é o consolo eterno, que é a eternidade que é produzida em nós. Amém, irmãos? E as pessoas se apaixonam por isso. Elas não se apaixonam por uma teologia, por uma doutrina fria, um dogma barato. Elas se apaixonam quando olham nos teus olhos e veem esse cara tem uma experiência pessoal com Jesus. Essa pessoa tem uma coisa diferente nos olhos. Ele não fuma, ele não bebe, ele não dança, ele vai na boate. Dançar na igreja, pensa, né? Tipo, pastor aqui. Mas ele é tão feliz. Não é assim que falam para vocês lá fora? Mas esses jovens são malucos, mas como é que são? O que tem no coração deles? Tem uma coisa chamada Espírito Santo, que é derramado sobre nós. E o Senhor acrescenta dia a dia os que são salvos. A igreja de Jesus, irmãos, não precisa idolatrar números, não precisa ter medo de números, mas ela precisa conviver com números, viver com crescimento. E não é só aqui. Atos 5,14, não precisa abrir, vai falar que uma grande multidão foi agregada à igreja. Atos 6, versículo 7, diz que o número dos discípulos se multiplicava. Em Atos 8,37 tem a história do eunuco, que é batizado por Filipe, ele crê no Evangelho, então desce agora, vamos batizar em nome de Jesus, e batiza um homem ali. Atos 18, versículo 8, fala que muitos dos coríntios criam e eram batizados também. E queridos, que coisa impressionante, porque quando nós olhamos para essa igreja, às vezes a gente tem a tendência a achar que eles talvez eram como nós, que iam, né, se vestiam, iam para a igreja, se reuniam. Não, irmãos, eles eram totalmente perseguidos, eles não podiam se reunir. Tiago tinha sido decapitado, eles reúnem os discípulos e falam, vocês vão continuar falando? Nós vamos matar todos vocês, aqueles que tinham acabado de crucificar Jesus. E eles falavam, nós não podemos parar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos.
Nós não podemos parar. Nós somos impactados por isso, não vamos nos calar. Nós vamos continuar falando. E prende Pedro. E decapita, apedreja o Estevão, decapita Tiago, prende depois o apóstolo Paulo, persegue a igreja de Cristo. E esse crescimento vem em meio à perseguição. Vem em meio à perseguição. Uma igreja que é perseguida por causa do Evangelho. Mas a perseguição produzia mais esperança, produzia mais expectativa, produzia mais desejo em conhecer a Jesus e estabelecer o reino dele aqui na terra. E esse texto que nós lemos, irmãos, em Atos, no capítulo 11, vai falar que quando alguns dos discípulos, eles por causa, olha como diz aí, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, ou seja, o negócio apertou tanto, a perseguição aumentou tanto, que esses homens fugiram, e eles subiram para Antioquia. Eles foram para Antioquia. Alguns pregavam só para os judeus, e outros começaram a falar também para os gentios. Eu não vou entrar nesse mérito, mas existia essa grande divisão, se pregavam ou não para o não-judeu, se o evangelho era só para o judeu, mas eles não... Pedro tem uma experiência nesse próprio capítulo 11, não, nós temos que pregar para os gentios também, e começam a pregar para os gregos, e aí exatamente o que diz, olha que coisa interessante, eles começam a pregar para os gregos, versículo 20, no 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Qual é o segredo, irmão, para fazer a igreja crescer? Queridos, não tem segredo. O único requisito é a gente não atrapalhar. Se a gente não atrapalhar, Deus faz. As pessoas se convertem. As pessoas querem isso, querem se alimentar disso. E é por isso que, como igreja, nós vamos receber essas pessoas aqui hoje. E é um tempo de festa também, queridos. Porque esse é o alvo da igreja. Eu tenho falado sobre isso, irmãos. Nós fazemos festa, nós fazemos jantar, fazemos almoço, não tem nada errado nisso. Mas se isso não produz fruto, aí é errado. Aí é ajuntamento. Aí é para produzir e satisfazer as nossas necessidades, aquilo que eu falei no começo. Mas a gente perdeu de vista o foco. A igreja primitiva sabia exatamente qual era o foco. Ganhar gente, impactar famílias, impactar pessoas com esse evangelho que liberta. Mas olha que coisa interessante. A mão do Senhor estava com eles. E crendo, muitos se converteram ao Senhor. A mão do Senhor, isso fala comigo, queridos. Porque tantas vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus, né? A gente acha que nós temos uma estratégia, nós vamos fazer assim, e a gente vai levando a igreja do nosso jeito, achando que a gente vai resolver a coisa. E o texto está falando, deixa a minha mão conduzir vocês, deixa eu tratar vocês, deixa eu curar vocês, que a partir do testemunho de vocês, muitos vão se converter, muitos vão receber essa palavra, esse evangelho, e vão se entregar a Jesus. Não atrapalhe, deixa eu fazer. Mas quando a gente se fecha, temos um coração duro, não é comigo não, não precisa me tratar não, Senhor. Aí a nossa vida acaba não influenciando ninguém, a gente não ganha ninguém, e a igreja estagna, não cresce, e é exatamente por isso está fora do projeto de Deus para nós. Vamos continuar, o versículo 23 diz assim, vamos ler o 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Ou seja, qual a notícia? A notícia de que o evangelho estava sendo pregado aos gentios, aos gregos, e os gregos estavam se convertendo. Então essa notícia chega à igreja de Jerusalém e eles enviam Barnabé até Antioquia. Aí Barnabé chega em Antioquia, tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha que interessante isso, irmão. Nós temos falado muito sobre a graça de Deus, não é? Hoje cedo nós falamos sobre isso, que não é mérito,
é graça. E nós, quando nós queremos nos relacionar com Deus baseado no nosso mérito, a gente está errado, a gente não está entendendo bem. E quando Barnabé vai naquela igreja, naquela comunidade que estava crescendo, ele vê a graça de Deus. Olha que bonito isso. Vendo a graça de Deus, ele se alegra. Irmãos, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos ver a graça de Deus uns nos outros. Porque quando a gente entende a graça, queridos, a gente aceita mais as pessoas. A gente se corrige, sim, mas a gente ama. Porque a gente sabe que nós estamos igualados por causa do pecado. E não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos todos no mesmo barco. E precisamos uns dos outros para caminhar. Ele viu a graça de Deus, que aceitava aqueles gregos que eram gentios. E a igreja de Jerusalém não aceitava. Dizia que o evangelho era apenas para os judeus. E tantas vezes, irmãos, nós estamos aqui achando que nós estamos, eu estou certinho. Eu estou na igreja, eu vou para o céu, agora meu irmão ali, ele vai para o inferno. E a gente julga, e a gente perde a dimensão da graça de Deus. E ao invés de julgar, a gente deveria falar, deveria amar essa pessoa. Ao invés de julgar, você deveria estar do lado dela, chorando com ela, visitando ela, se relacionando com ela. Barnabé é um homem maravilhoso. Um dia eu vou pregar sobre Barnabé. Lá no capítulo 4 de Atos, fala que Barnabé, na verdade, Barnabé era um apelido dele. O nome dele era José, natural de Chipre. Tem uma música antiga aí, não sei quem lembra dessa música, mas era José. E eles apelidaram Barnabé, José de Barnabé. Bar significa filho, filho de Nabé. Barnabé, assim como Bartimeu, Bartolomeu, era como um apelido. Não é bom colocar apelido nos outros, não é verdade? Mas olha que apelido interessante que colocaram para esse homem chamado José. Filho do Paráclitos, filho do Espírito Santo, filho da consolação. Em algumas versões fala filho da exortação. Mas pensa isso, irmãos. Filho do Espírito Santo. E aqui o texto fala que quando ele chega lá, Barnabé chega em Antioquia, ele se alegra vendo a graça e exortava a todos para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Irmãos, quando Jesus fala que enviaria o Espírito Santo, Paráclitos, ele está falando exatamente isso. Eu vou enviar aquele que vai incentivar vocês, que vai ajudar vocês a perseverarem e completar essa carreira. Esse era o apelido desse José de Barnabé, filho da consolação. Ele era aquele que incentivava. Quando ele chega em Antioquia, é exatamente isso que ele faz com aqueles que estavam se convertendo. Ele fala, é isso mesmo, irmão, continue buscando a Deus, continue firme nesse projeto, firme nesse alvo, não confie em você, não confie no seu mérito, confie na graça de Jesus, que é derramada sobre você, e Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para o teu coração. E eles chamavam esse homem do filho do Espírito Santo, filho da consolação. Irmãos, quantos de nós poderíamos ser chamados assim, queridos? Filhos da consolação. Rafael, filho da consolação, filho do Espírito Santo. Que apelido, né, gente? Que maneira de ser chamado. E o texto fala sobre Barnabé, lá no versículo 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Que coisa especial, queridos, que coisa maravilhosa. Era um homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e o testemunho desse homem fazia com que muitos se convertessem a Jesus, aceitassem o Evangelho. Irmãos e irmãs, nós precisamos de crentes assim, filhos da consolação, filhos do Espírito Santo. Porque, queridos, veja o que eu vou dizer. O fato de nós não ganharmos pessoas para Cristo é porque a minha vida não reflete quem Jesus é. A minha vida não reflete o que Jesus fez por mim. A minha vida não reflete a graça na qual eu fui alcançado.
E é por isso que a igreja, tantas vezes, não cresce. E a gente tem milhares de desculpas para isso. Não, nossa vocação não é crescer, nossa vocação é ser pequenininha assim mesmo. Para que crescer? Não, tá bom. 42 anos de igreja, mas tá bom esse tamanho, não precisa crescer não. Mas quando nós produzimos pessoas, produzimos no bom sentido, porque nós vamos treinar essas pessoas para terem um encontro com Deus, serem treinados, um caráter tratado pelo Senhor, deixarem o Espírito Santo reinar e direcionar as vidas, nós vamos ver um avivamento, querido. Nós vamos transformar essa cidade em nome de Jesus. Ou esse evangelho não pode fazer isso? Vocês imaginam uma igreja em perseguição? Esses homens, queridos, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, sanguinário, decapitando todo mundo, prendendo todo mundo, crucificaram Jesus. E agora esses seguidores estavam sendo ameaçados de morte também. Meu irmão, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Nós temos liberdade para ler a Bíblia em casa. Nós temos liberdade para evangelizar as pessoas. Nós temos liberdade para vir no templo orar, nos congregar uns aos outros. Nós temos liberdade, querido, e até nisso nós negligenciamos. Nós precisamos desse tipo de crente, de homens justos. O texto fala de Barnabé, lá no capítulo 4 de Atos. Barnabé vende um campo, propriedade, coloca aos pés dos apóstolos. Um homem generoso, um homem que investia no reino, um homem que cuidou do apóstolo Paulo. Nós conhecemos muito o apóstolo Paulo e conhecemos pouco Barnabé. Porém, Paulo não seria quem ele foi, se não fosse Barnabé que o discipulou. Porque lá no comecinho de Atos vai falar sobre isso, todo mundo estava morrendo de medo. Um pouquinho para trás aqui, depois do capítulo 9. Estava todo mundo morrendo de um tal de Saulo, que perseguia a igreja, agora caiu num caminho para Damasco, e teve um encontro com Jesus, e agora se converteu, estava todo mundo tremendo, porque era um homem que matava, um homem que perseguia os seguidores de Jesus. E Barnabé se posiciona para discipular. E aqui o texto vai dizer que ele pega o apóstolo Paulo, olha o 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e ele ficou lá 1 ano discipulando o apóstolo Paulo, cuidando do apóstolo Paulo, para depois Paulo ir aos confins da terra, evangelizar os gentios. É poder de Deus, irmãos, é a ação de Deus. Quando nós permitimos a ação de Deus, o mover de Deus, nós vamos ver crescimento em nome de Jesus, amém, queridos? Porque é isso que move a igreja. O que move a igreja, o que move e deve mover o meu e o seu coração são vidas, são almas. Nós precisamos amar pessoas. Pessoas que estão lá fora morrendo, se drogando, se suicidando. Famílias destruídas, casamentos destroçados. Jovens desiludidos, queridos. Nós temos a boa nova, boa notícia da salvação em Jesus. E nosso papel, irmãos, a nossa missão é espalhar isso. É para isso que você está aqui. É para isso que Deus te chamou. Para espalhar a boa nova, para fazer crescer a igreja. E nós somos parte desse corpo, dessa igreja que começa aqui no primeiro século, que é revestida do Espírito e começa a ganhar gente, e começa a expandir. Nós vamos ganhar gente, amém, queridos? Nós vamos ganhar pessoas. Vamos cuidar do nosso testemunho. Barnabé, um homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito, filho, Paráclitos, filho da consolação, filho do Espírito Santo. Testemunho. O homem irrepreensível. Um exemplo para nós. Nós precisamos disso. Nós temos uma boa parte da população que se diz evangélica, que se diz crente. Mas nós não vemos diferença na sociedade. Nós não vemos diferença nem ao nosso redor, queridos. Porque são crentes nominais. Se dizem crentes, queridos, mas será que são mesmo? Na verdade, a Bíblia diz que crente até o diabo é e treme de medo. Mas será que você é um discípulo de Jesus? Um discípulo do Mestre?
um homem, querido, que quer ser um instrumento para que Deus faça um avivamento e uma revolução na sua geração. Você quer isso? Amém, querido? Você quer isso? Deus, o Espírito Santo, vai te levar para esse lugar. Eu tenho algumas perguntas para você, queridos. A partir desse texto, como nós, como igreja, estamos cumprindo a nossa missão? Será que nós somos aqueles que estão com medo dos números, ou idolatrando os números, ou nem aí para os números? Na verdade, o nosso interesse é ficar entre nós mesmos. Tá bom do jeito que tá. Eu gosto dessa família, eu gosto daquela família lá, e é bom quando a gente se reúne. Será que o seu coração está apaixonado por pessoas, se importa com pessoas? Será que o seu coração palpita por isso? Você deseja, no próximo batismo, levar um discípulo seu, alguém da sua família, como a Gabi falou aqui, eu quero toda a minha família lá, glória a Deus, porque a família percebe, gente, a ação do Espírito Santo. Você quer trazer sua esposa para cá? Então, marido, se santifique. Leve a Deus a sério. Você quer trazer seu marido para cá? Então, esposa, se santifique. Deixe o Espírito Santo guiar você e Ele vai fazer a obra. Você quer trazer os seus filhos para o reino de Deus? Se santifique, ore, leve a sério o Evangelho, porque é o Evangelho, é a graça de Deus, é o Espírito Santo que produz frutos e crescimento. E nós precisamos depender dele. A boa mão do Senhor estava com a igreja metodista do Campos Elíseos e produziu crescimento, produziu vidas e fez com que essa igreja fosse um agente para um avivamento para essa geração. Eu não penso baixo, queridos, quando eu penso nessa igreja. Eu não penso baixo. Essa igreja tem o potencial de trazer um avivamento do Senhor para a terra, de trazer o céu para a terra, querido, de salvar vidas. Nós temos comunidades aqui ao redor, pessoas carentes, a gente recebe aqui pessoas alcoolizadas quase toda semana, pessoas sem esperança, com a vida destruída. Irmãos, essa é a missão da igreja. Se essa não for a missão da igreja, qual é a missão da igreja? Que nós não nos contentemos, queridos, a participar apenas de cafés da manhã, de festas, de confraternizações. Repito, não quer dizer que isso é ruim em si, mas quando isso é vazio, irmãos, só pra gente, que bom que tá com você, ano que vem nós estamos aqui de novo, né? Só nós mesmo, que beleza. Se for isso, irmão, estamos errados. Perdemos de vista o propósito de igreja. Aí vira clube, vira qualquer outra coisa, menos igreja. Mas igreja é quando nós somos transformados e somos agentes de Deus para transformar o mundo. Conte com a mão do Senhor para tudo que fizer. Dependa da graça de Deus e faça tudo com alegria na igreja. Nunca pare na metade a obra de Deus, que a obra de Deus colocou em suas mãos. Vigie sempre o seu bom testemunho antes de qualquer coisa. Busque o Espírito Santo e se encha de fé para fazer a missão. A igreja precisa ser mais cristã, agindo e fazendo tudo baseado no nome de Jesus. Amém, queridos? Queria orar com você. Feche seus olhos.